Meu nome é Sachiko Tomikawa Imamura. E o que a senhora Quantos fez na área médica? Tenho 80, vou fazer 89 anos. E já estou aposentada pelo hospital, mas eu gosto muito da nossa área, medicina física e reabilitação, que nós somos úteis ao povo brasileiro. E gosto muito da nossa especialidade. Nós somos úteis. Isso que é o mais importante. Em toda a área médica, a gente tem que ser úteis. Não só ser médica de nome, mas não ser úteis. Tem que ser úteis. E com muito amor, nós tratamos os nossos pacientes de uma maneira excepcional. Aquilo que dá para fazer de melhor. Qual foi a primeira vez que a senhora teve contato com a fisiatria? Quando a senhora ouviu falar, a senhora já estava estudando medicina, já estava formada? Ah, sim, já era formada. Então me fala assim, a primeira vez que eu ouvi da fisiatria? A da fisiatria, sim. Agora não sei que ano que foi, nós tivemos aula de fisiatria. E aí eu fiquei conhecendo a fisiatria quando eu estava no 4º ano de medicina. E depois a gente estuda várias matérias e com isso a gente vai vendo o que você se adapta melhor, gosta mais para a vida inteira. Então é muito, muito importante nós, médicos, saber o que nós desejamos. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Temos que fazer coisa que nos agrada e que nós somos úteis à sociedade brasileira. E a fisiatria, nós somos muito úteis. E isso fez eu abraçar a fisiatria com muito amor. E o que eu fiz mais foi dor crônica, porque era essa dor crônica que vinha mais para a gente, pedindo socorro. Tive que estudar bastante. E, graças ao meu sentimento, né, eu consegui estudar, ser úteis aos nossos pacientes. É isso que vale para todos nós. Qualquer que seja a especialidade, faça com amor, dedicação e fazer com que tudo que nós fazemos seja úteis e que nós possamos ser realmente úteis ao povo brasileiro e aos nossos pacientes que sofrem muito de dor crônica, por exemplo. A senhora se formou mais nos anos 60, né? É isso mesmo? Eu me formei em 1961. Isso, que eu imaginava. Naquele momento, a fisiatria estava iniciando, né, no Brasil. Me conta um pouco como era, o que tinha, devia ter pouca gente trabalhando. Me conta um pouco daquele momento, como era a fisiatria. Naquela ocasião, realmente quem procurava a especialidade é aquela pessoa que gosta
de ajudar os pacientes. E eu sempre gostei de ajudar, né, ser úteis ao povo brasileiro. Então, quando eu entrei na Faculdade de Medicina da USP, também eu queria ser útil, nada de só por ganhar dinheiro. Dinheiro é secundário. Primeira coisa é ser útil e ser bom médico aqui no Brasil. E isso foi sempre o meu objetivo. E quando abracei a fisiatria, vi que tinha muitos pacientes necessitando de nós, médicos. E com isso fiquei mais alegre e assim, nós que somos médicos, ser boa pessoa, não arrogante, ser sempre humilde, estudar sempre e ser útil ao povo brasileiro. Essa era a minha finalidade como médica fisiatra. E eu acho que eu fui muito útil para os pacientes com dor crônica, de muito sofrimento, mas que a gente conseguia resolver e fazer com que o paciente sentisse bem. Essa é a nossa finalidade como médica fisiatra do Brasil. Doutora Satiko, conta um pouquinho de como a senhora ia fazer ortopedia, não é isso? E aí mudou para fisiatria. E eu queria fazer ortopedia. Peraí. Espera um minutinho só. Começa agora, por favor. Pode falar. Pode falar. E eu, no início, queria fazer ortopedia por causa do meu pai, né? Meu pai era professor de judô no Japão, uma escola famosa, e ele reduzia fratura, luxação, sem ser médico, hein? Porque lá no Japão tinha essa possibilidade de, agora não, mas naquela época sim, de ajudar os pacientes, as pessoas. E com isso, eu queria fazer ortopedia, mas eu casei um ano antes de me formar. Meu marido era otorrinolaringologista. Ele falou, não, ortopedia é especialidade masculina. Vai fazer outra especialidade, por favor. Ele me pediu. Aí eu descobri a fisiatria, né? Mas como eu queria fazer a fisiatria como deve ser feita aqui no Brasil, dediquei bastante à fisiatria. Na fisiatria, além de tratar dor crônica, nós tratamos paciente com deficiência física, com muitos problemas crônicos e sofrendo bastante. E o nosso objetivo como médica fisiatra ou médico fisiatra é trazer aos pacientes uma tranquilidade para ser atendido de uma maneira útil. Essa é a nossa finalidade. A nossa finalidade como médica fisiatra é ser útil ao
paciente. Quem eram os outros médicos? Com quem a senhora trabalhava, aprendia? Que outras pessoas eram importantes na fisiatria naquela época? A neurologista é muito importante, né, na fisiatria, porque tem muitos pacientes neurológicos que trata conosco. Então, neurologista é uma especialidade muito importante, né? Ortopedia também é importante. A reumatologia, muito importante. E assim, tem várias especialidades muito importantes dentro da fisiatria. Doutora Satiko, conta um pouquinho da sua dificuldade quando a senhora começou fisiatria. A senhora era a única mulher no meio daquele bando de homens. Como é que foi a sua dificuldade como mulher e fisiatra para conseguir vencer na fisiatria? Olha, para qualquer pessoa, quando tem amor à sua profissão, à sua especialidade, pode ser mulher ou homem, vai trabalhar adequadamente, fielmente aos nossos pacientes que sofrem demais neste mundo. E eu sempre, como adorava tratar dor crônica, as doentes sentiam bem, ficava muito agradecida e ficava contente. E a gente que é médica fica mais contente ainda, não é? E isto fez com que a gente continuasse atuando dignamente, com muito amor aos pacientes, e a gente vai conseguindo. Deus é maravilhoso. E eu tenho sempre agradecido a Deus por permitir que eu atuasse muito bem dentro da nossa especialidade. Como é que os fisiatras na época aprendiam a fisiatria? Porque antes não tinha quase ninguém fazendo fisiatria. Então, era tão pouca gente, né? Que a gente falava, nossa, como essa especialidade tem pouco, né? Mas, com o passar do tempo, isso foi aumentando cada vez mais, porque a fisiatria foi sendo reconhecida pelo povo e pelos pacientes que sofrem. E graças a isto, hoje, a fisiatria é uma especialidade maravilhosa. No início teve suas dificuldades, mas hoje não. Tudo se resolve e tudo tem solução. Conta pra gente um pouquinho quais foram as dificuldades que a senhora teve no começo da fisiatria. O que foi mais difícil para a senhora? E deixa eu complementar. Interessante. Tinha preconceito porque a senhora era mulher? Existia preconceito porque a senhora era mulher? Ou respeitavam como mulher médica? Não tinha. Eu nunca senti que tinha preconceito. Falavam que sim, mas eu nunca senti. E os doentes que vinham com a gente tinha tanto assim respeito e tinha gratidão por tudo que nós fazíamos. Então eu nunca senti assim eu ser mulher, ser um pouco diminuída, nunca senti isso.
E os seus colegas ortopedistas, como é que eles se comportavam em ter uma Não, fisiatra? o ortopedista, a atividade dele é da ortopedia. Da fisiatria é do fisiatra. Essa é a especialidade. Senão não existiria essa nossa especialidade. Se não fosse importante, para que existir a fisiatria? Conta pra gente, desculpa. Hein? Eu achei que a senhora já tivesse parado de falar. O quê? Conta pra gente um pouquinho das dificuldades que a senhora teve no começo da fisiatria lá no HC. O que foi difícil para a senhora? Aonde a senhora aprendeu fisiatria? Eu aprendi fisiatria aqui no Brasil e fui no exterior também, mas o que eu aprendi no Brasil que eu coloquei em prática. O que eu aprendi no exterior é acrescentar naquilo que nós tínhamos aqui no Brasil. E acrescentar, o que quer dizer? É aumentar a possibilidade de curar em menor tempo, mas todos são tratados de uma maneira muito, muito úteis na nossa área. E eu, quando aprendi a fisiatria, meus professores eram muito bons e eu nunca senti inferiorizada. Sempre senti útil ao paciente. Quem foram os seus professores da fisiatria? Meus professores da fisiatria, um da ortopedia, que era muito enérgico, ele era alemão. Ele veio da Alemanha, atrás do Godoy Moreira, que estudou lá na Alemanha, né? Depois que formou a USP, foi para a Alemanha e estudou lá. E o professor dele, lá na Alemanha, ensinou, né, muita coisa para ele. E ele veio para o Brasil, mas ele nunca deu aula para nós. Quem dava aula era primo dele, né? O nosso professor lá da ortopedia, Flávio Pires de Camargo. Ele foi sempre muito útil, muito enérgico e muito bom. Tinha outros professores que a senhora lembra? Professor de fisiatria, ortopedia. de fisiatria. Não, da fisiatria, lógico, meus professores, até esqueci o nome dos dois, que quando eu estava no 4º ano de medicina, eles deram aula de fisiatria para nós, né? E depois houve um desenvolvimento cada vez maior da nossa especialidade e cada, né, alunos foi desenvolvendo e hoje a gente tem tanta gente boa, né, que demorou um pouco, mas conseguimos. Walton Carneiro e o Ferraz. Isso. Professor Ferraz. O professor Ferraz, ele era eletroneuromiografista. Isso. Então conta agora começa de novo porque eu interrompi a senhora. Conta para mim desses professores do 4º ano que foram importantes para a senhora. Repete isso, por favor.
do quarto ano, eu não fiz a especialidade por causa do quarto ano. Quarto ano a gente aprendia tudo, mas não foi por causa deles que eu resolvi fazer fisiatria. Foi mais por causa do professor Hans Sablowski. Ele que era enérgico, bravo, não é? E ele levava na biblioteca e mandava eu estudar. Estuda isso aqui. Aí eu tinha que estudar bem e depois dava aula para ele e ele gostava. E isso foi fazendo com que eu cada vez mais apreciasse a especialidade. E me fala um pouco daquele professor Figueiredo Ferraz e o outro lá, o Walton. Walton Carneiro chama-se. O professor Walton Carneiro, porque o Ferraz era eletroneuromiografista. Então, ficava mais nos exames, né? Agora, o Walton Carneiro, o professor Walton Carneiro, ele cuidava dos pacientes clinicamente e era uma pessoa muito boa, inteligente. Esses dois professores foram uma referência para a senhora? Logicamente, né, sempre é referência, né, porque é da especialidade. Lógico. Me diz uma coisa, a senhora vê progresso na fisiatria? São 60 anos que a senhora começou a trabalhar, fazem 60 anos, tá? Nesses 60 anos, a senhora viu algum progresso na fisiatria? Oxe, então me conta isso com calma, a frase toda, que houve progresso. Houve muito progresso. Como é que hoje tem um instituto como essa aqui, não é, Lúcio Montoro? Graças a quem? Os médicos e os terapeutas também. É a equipe. O que vale na fisiatria é a equipe. E cada vez mais, os senhores vão vendo que o Brasil é um dos países que mais desenvolve esta área. E com profissionais excelentes, não é? É para mim, que eu sou mais velha, é uma gratidão, né, ter esta especialidade para ser útil aos pacientes brasileiros. Me diga o que a senhora diria para quem está começando agora na fisiatria. Que mensagem a senhora passaria para os novos médicos que estão entrando na fisiatria? O que eu falo, que médico tem que ter amor à especialidade que abraça. Sem isso, não vai para frente. E o médico fica feliz de cuidar dos pacientes que precisam deles, dos médicos e dos médicos fisiatras. O médico fisiatra é o médico que cuida desses pacientes com muito amor, muita dedicação. Essa é o diferencial da nossa especialidade e cada vez mais está crescendo. Acho que tá bom, tá ótimo. Eu estou muito satisfeito. A senhora quer contar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Quer falar alguma outra coisa? Para mim está tudo ótimo, mas se a senhora quiser contar mais uma coisa, por favor. Não,
O que o senhor perguntou já está mais do que bom, né? Mas eu quero dizer para os brasileiros médicos, fisiatras, que continue estudando e sempre ter muito amor àquela especialidade que abraçou. Porque aí vai ser sempre médico úteis, médicos com amor à especialidade que abraçou. Este é o ponto fundamental.